Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. A Thaisa foi tipo uma irmã para mim, sabe? A gente se conheceu na firma onde trabalhávamos e a conexão entre a gente foi além do trabalho. Ela não era só minha chefe, era uma parceira, uma amiga. E quando ela decidiu mudar de emprego, semanas depois, me levou junto. O que foi maravilhoso, porque a firma onde trabalhávamos pagava pouquíssimo. E isso me mostrou o quanto ela confiava em mim e o quanto éramos próximos. E eu senti uma profunda gratidão por ela. Apresentei o meu noivo a Thaisa e ela me apresentou o seu namorado. E a gente viajava como casal direto. Fechamos os 4, um por todos e todos por um. Esse era o nosso lema. Mais uma vez, a Thaisa mudou de emprego e foi para uma empresa multinacional. E quando ele entrou nesse novo trabalho, a gente acabou se afastando um pouco, mas sempre dava um jeito de nos dar um oi, pelo menos por mensagem. Bom, o Beto e eu decidimos definir a data do casamento. E assim que fizemos isso, iniciou uma verdadeira corrida rumo ao altar. Nos organizamos para o grande dia, cuidando dos preparativos como escolher os padrinhos, planejar a festa e tudo mais que envolve aquele momento tão especial. Nós dois estávamos a todo vapor. O Beto gostava de cuidar de tudo pessoalmente, assim como eu. O meu noivo era até mais detalhista, chegando a ser chatinho com tudo. E às vezes a exigência dele me deixava até envergonhada. Mas enfim, as coisas estavam dando tudo certo, nos programamos para não entrarmos no nosso casamento com dívida. Mas faltando alguns meses para eu me casar, a empresa me mandou embora. E eu entrei em desespero, porque eu tinha muitas contas para acertar. E eu chorei tanto quando eu recebi a notícia de que estava sendo demitida, mas não tinha o que fazer. Sabe, é muito ruim quando acontece isso. A gente fica sem chão e eu fiquei. Todos os dias eu acordava preocupada, porque o dia estava se aproximando. E em uma sexta-feira, a Thaisa me ligou, perguntando como eu estava e que ela passou a semana toda pensando em mim. Só que com a correria do trabalho, havia deixado passar. E eu comentei com ela que havia sido mandada embora e estava desesperada. Na hora, a Thaisa me pediu para enviar um currículo que ela iria entregar para o departamento pessoal. E com certeza, na segunda-feira, eu já estaria trabalhando. Confesso que senti um alívio gigante. E naquele mesmo dia, conversou comigo e explicou que eu não me encaixava no perfil da empresa e que eu fosse tentando outras vezes. Eu achei estranho o jeito que ela falou comigo, mas tudo bem, se não dava, não dava. Não consegui falar com a Thaisa naquele dia e nem no final de semana. Somente na segunda, depois do almoço, que ela me ligou e perguntou o porquê eu não estava na empresa. E eu expliquei tudo o que a moça me falou. E a Thaisa disse que ela só podia estar maluca e pediu para eu ficar próximo do telefone. Minutos depois, a mesma moça que havia dito que eu não fazia o perfil da empresa me ligou e pediu para eu estar lá no dia seguinte para uma entrevista. E no dia seguinte lá estava eu.
E com os pauzinhos mexidos da Thaisa, eu consegui um emprego e passei a trabalhar na mesma empresa que a minha amiga. Só que eu fui para um setor diferente. Essa empresa me trouxe ânimo novamente, sem contar que os benefícios eram excelentes e o salário, então, eu nem sonhava com aquele valor. E por ter oportunidade de crescimento lá, eu fiz um curso fiscal. Eu estava de volta ao comando da minha vida financeira. O meu noivo, quando soube que eu estava ganhando X, empurrou um monte de contas para eu pagar, dizendo que era para aliviar o lado dele também. E como o casamento era nosso, eu não vi problemas. Um dia, sem querer, peguei o telefone do meu noivo e vi um monte de mensagem dele para a Thaisa. Era sempre do lado dele. Oi, fala comigo. Tá me isolando? E vários pontos de interrogação. E eu achei aquilo estranho e fui questionar o Beto. E quando ele viu que eu estava com o aparelho dele na mão lendo as mensagens, esse homem ficou bravo, dizendo que não admitia aquele tipo de invasão de privacidade e que era bom eu saber antes do casamento que ele não gostava de mulher ciumenta e insegura. A questão não era ciúmes e nem insegurança. Eu só estava querendo entender a insistência dele em falar com a minha amiga. E o Beto enrolou e não me deu uma explicação. E eu fiquei ardida como pimenta de raiva. Como não conseguia parar de pensar naquelas mensagens, no dia seguinte eu tentei falar com a Tá, mas ela pediu para eu aguardar até a hora do almoço. E na hora do almoço, quando nós sentamos, eu perguntei sobre as mensagens que o Beto enviava a ela. E a Thaisa começou a desconversar, até que eu a coloquei contra a parede, pedindo para ela me contar toda a verdade. E depois disso, ela me contou que o meu noivo ligou para ela, pedindo dinheiro emprestado para pagar as minhas dívidas, e que eu estava me sentindo envergonhada ao ponto de pedir para ele falar com ela, e que esse empréstimo durou apenas 2 dias. E quando ele ligou novamente, dizendo que precisava devolver o valor, a Thaisa pediu para ele depositar. Mas o Beto garantiu que estava com o dinheiro na mão e fazia questão de entregar para ela pessoalmente, para agradecer. E quando eles se encontraram no local combinado, o meu noivo estava sem carro e pediu para a Thaisa deixá-lo numa estação mais próxima. E no meio do caminho, ele abriu o zíper da calça dele e ficou alisando o pipi. E quando a Thaisa reclamou com ele, o Beto a chamou de vadia, vagabunda, e tentou agarrar ela na marra. Mas por sorte estava passando um homem e ela pediu ajuda. Foi quando o Beto saiu correndo e a Thaisa ficou sem acreditar no que ele havia feito. E era por isso que ele mandava mensagens e ela não respondia. E ficou pensando se iria me contar ou não. Eu fiquei horrorizada e custei a acreditar. O Beto, meu noivo, era tão tranquilo e até para pegar no tranco comigo eu tinha que ser insistente. A Thaisa disse que eu não precisava acreditar nela se não quisesse. Se levantou e voltou ao trabalho. E quando eu cheguei em casa, confrontei o Beto. E ele negou até a morte. Disse que a Thaisa era uma mentirosa, folgada, e jogou a culpa toda nela.
E agora que estávamos perto de realizar o nosso sonho, as invejosas de plantão iriam se levantar. Levei o nosso noivado por mais alguns dias, até que peguei o aparelho de celular dele novamente. E eu vi e ouvi os áudios e as mensagens que me deixaram de boca aberta. O meu noivo mandava vídeos obscenos para as garotas e recebia vários também. As mensagens que ele trocava com elas pareciam até conversa de filme erótico. E diante disso, eu não estava preparada para continuar com um imundo daqueles e botei um ponto final na nossa relação. Olha, foi doloroso terminar um relacionamento de mais de 3 anos assim. Foi um choque para geral. E eu só contei o acontecido para minha família. Como eu paguei todo o buffet sozinha, eu presenteei os meus pais com aquela festa. A mamãe tinha o sonho de se casar entrando na igreja. E quando eu disse que ela poderia realizar o seu sonho, ela se derramou em lágrimas. Os meus pais haviam se casado apenas no cartório, então para eles foi um maravilhoso presente. O pastor da igreja onde eles congregavam realizou a cerimônia e foi tudo muito lindo. Eles mereciam, e isso amenizou a dor que eu ainda sentia por ter sido apunhalada. Minha amizade com a Thaisa continuou do mesmo jeito. Ela se casou com um namorado e eu fui madrinha. Eu nunca mais vi o Beto, mas soube que ele se amigou com uma moça. Eu não me envolvi com ninguém e estou aguardando o meu príncipe.